Olá, olá, boa noite a todos. Vamos aguardar aqui todos entrarem. Sejam todos bem-vindos. Eu estava aqui mandando já o aviãozinho para avisar as pessoas da nossa live. Boa noite, sejam bem-vindos a quem está chegando. Vamos para uma live, vamos conversar hoje com a Ruana. Vamos aguardar aqui. Ruana, se você já entrou, acho que você já entrou, manda o convitinho aqui para mim, para a gente nem perder tempo, você já entrar. Nós vamos conversar sobre doença de Alzheimer e nutrição. Nós vamos conversar com essa psicóloga, uma amiga muito querida, e vamos aí destrinchar um pouquinho sobre a doença de Alzheimer e, afinal de contas, qual é a ligação da doença de Alzheimer com a nutrição. Juana já entrou, já pediu aqui, eu já vou aceitá-la para a gente já só aceitar, já mandei. Deu erro aqui para mim. Deixa eu mandar de novo. Deixa eu te convidar. Peraí, cadê você? Aqui. Veja se chegou aí, Juana. Olá, minha amiga. Agora deixa eu arrumar aqui para não ficar com a cabeça cortada. Depois que entra outra pessoa, a gente tem que arrumar, né? Pra gente não ficar cortada aí. Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Que Tudo coisa bem, boa falar com você. tudo bem, graças a Deus. A minha tela, eu tô com vocês escurecida. Não tô te vendo ao vivo. Eu tô te vendo aqui no celular, Uai, na tela do computador. Não se quem está preocupa. quem tá nos assistindo, fala só se vocês estão conseguindo ver nós duas. É, aí você consegue me ver. Pois é. É, Que estranho, né? consigo. Mas aconteceu isso na última live que eu não via também a convidada. Deve ser alguma coisa nas No configurações, Instagram. Pode mexer do ser. Instagram, não sei. Pode Dá para ser. ver as duas, estão vendo. Ah, Então, de olha, a vez em quando eu vou olhar, é, de vez em Flavinha quando eu vou acabou de olhar. falar aqui, ó. O pessoal está dizendo que está conseguindo ver nós duas, então tá tranquilo, tá Não favorável. tem problema. Tá, não tem problemas. Eu Seja só, bem-vinda. de vez em quando eu vou olhar para lá para poder ver o seu sorriso, porque aqui não estou vendo nada. Tá Mas bom. tudo bem, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez Eu que juntas, né? agradeço. Eu que agradeço você ter aceitado. É sempre um prazer conversar com você, é sempre muito bom. E principalmente sobre esse tema. Mês que vem teremos outras, um tema muito interessante. No final a gente conta para o pessoal. Quem ficar até o final vai saber. Eu quero pedir para quem está por aqui, clica nesse aviãozinho, envia para os amigos. É um assunto muito interessante, porque não é somente um assunto para quem tem alguém na família com problemas com demência ou com doença de Alzheimer especificamente, mas é para todos, porque a prevenção Pode, né? começa cedo, né? Então é muito interessante. Então encaminhem aí para os amigos, vai ficar gravado depois, mas é bom ver agora, porque aí vocês podem participar, tirar dúvidas, conversar, é muito mais interessante. Juana, eu quero que você comece se apresentando, né? Quem é Juana? Depois eu falo um pouquinho de mim, porque tem gente vindo para a live pelo seu perfil que não me conhece, mas eu quero que você, como convidada, comece se apresentando. Quem é Juana? Duvido que alguém não te conheça, Lana, mas tudo bem. Bem, eu sou Juana Labres, sou psicóloga, gerontóloga também, e tive, como é que posso te dizer, o aprendizado com a minha mãe ao cuidar dela por 9 anos com Alzheimer.
Então, desde o início até a entrega final, eu não conheço. A Maraci está falando aqui, agora já está conhecendo. A Lana é uma grande amiga, nutricionista de anos e anos e anos. E cuidei da minha mãe por 9 anos. E agora, dia 12, fará 4 anos de entrega. E o aprendizado continua, porque toda vez que a gente fala sobre demência, fala sobre Alzheimer, fala sobre... a gente está aprendendo alguma coisa, né? E eu não me limito só a isso. Hoje eu transformei o meu espaço num espaço de saúde, em que o próximo tema do nosso próximo encontro vai ser um dos temas que eu tenho abordado e que no finalzinho a gente fala, né? Então, o importante é que o aprendizado, quando a gente cuida de alguém, ele é imenso. Né? Hoje é a saudade. E a gente vai estar falando sobre alimentação e Alzheimer também. Então, fiquem atentos, que a gente vai estar conversando sobre isso. E vamos lá. Isso aí. Eu quero me apresentar rapidamente, para quem não me conhece. Quem foi que você falou que não me conhecia? Maraci, está aqui, ó. Isso. Não conheço. Isso, então. Meu nome é Alana Gomes, eu sou nutricionista recém-formada e fresquinha, CRN está cheirando a leite, e sou amiga de Juana há alguns pouquíssimos anos. A gente se conhece desde ontem, para não denunciar a idade, mas a gente se conhece de longa data, na verdade. É uma amiga muito querida, fomos vizinhas durante muito tempo de bairro, e moro hoje em dia não mais no Rio de Janeiro, moro no interior. Isso, muitas. Moro hoje em dia no interior de São Paulo, não moro mais no Rio de Janeiro, já tem 16 anos. E na minha meta como nutricionista é justamente trazer esse cuidado, né? Primeiro, ensinar para as pessoas que nutrição não é apenas cuidar do emagrecimento, mas nutrição é cuidar da saúde como um todo por meio da alimentação. Eu gosto muito de um pensamento que diz que pelo alimento verte-se veneno e amor. Tudo a depender da dose, né? Se hoje eu tomo café sem açúcar, foi um desafio que você fez há 2 anos atrás para mim. Exatamente, olha isso, 2 anos, né? E que bom que você aceitou o desafio, e hoje em dia, se for tentar tomar café com açúcar, não consegue, né? Não. Até quando eu coloco leite, que é raro, também é sem açúcar. Olha que coisa boa, parabéns. Sua saúde agradece, com toda certeza. Então, assim, o objetivo é esse, e falar sobre o Alzheimer, sobre as demências como um todo, porque a gente precisa entender, né, Juana, em primeiro lugar, que o Alzheimer não é um caso isolado. Ele é um dos tipos de demência e o que mais comumente acontece. Mas existem outros tipos de problemas relacionados à demência, e falar sobre isso, a gente vai começar falando da sua experiência no trato com o Alzheimer, como que foi que você descobriu. Eu já vou começar essa introdução aí, e depois a gente vai falar sobre essa questão da alimentação. Tem a ver nutrição com o Alzheimer? Como que é isso? Como que funciona, né? Então, Inclusive, eu convidei uma nutricionista para nos visitar uma época para acertar a alimentação da mamãe, mas a gente chega lá. A Flavinha está aqui falando, ela e os seus desafios para a nossa saúde. Pois é, quem me conhece há um tempo sabe que eu adoro lançar um desafio, e amo quando vocês ouvem e se desafiam e veem que no final a gente só tem a ganhar. Não é isso? Juana, eu queria que você começasse falando como foi que despertou, né, em que momento você percebeu que algo não ia bem com sua mamãe e que você a levou ao médico? Como é que foi esse começo? Há quanto tempo atrás isso aconteceu? Teve algum sinal que você percebeu? Porque isso ajuda muito a quem está nos assistindo para ter esse exemplo, né, de ficar nesse alerta caso aconteça também. A palavra é sua. Em 2010, minha mãe foi operada de emergência. E
Deus foi misericordioso e deu uma nova chance para ela, porque a cirurgia era um risco muito grande. Ela teve uma perfuração no estômago, causada por muita medicação. Ela tinha uma prisão de ventre tremendo, prisão de ventre essa que eu consegui corrigir com a alimentação. A gente chega lá depois. Então o médico, quando me comunicou que ela ia ser operada, mas ele só estaria operando por ser médico, que ele não garantia nada, ela ficou 8 dias no CTI, só molhando os lábios, sem poder comer nada. Depois ela ficou quase um mês no quarto comigo. E ela voltou para casa muito confusa. Toda internação causa confusão mental às pessoas idosas. Isso é de praxe. E naquela época a gente não desconfiava que existia a possibilidade de ter Alzheimer. E, na verdade, eu como psicóloga, Alzheimer, né? A gente sabe que santo de casa não faz milagre, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, quando ela voltou para casa muito magra, muito debilitada, ela não conseguia ficar sentada numa cama, eu tive que contratar a fisioterapeuta, ela não reconheceu o quarto dela. Na verdade, ela confundiu muito as pessoas, ela pensava que fulano era ciclano, e na verdade, eu tenho a impressão que ela só me reconhecia porque ela me chamava de filha e pelo nome. E ela melhorou, passou essa fase negativa, que eu não detectei que aquela confusão mental poderia ser algo mais, e ela começou a ter algumas dificuldades. Ela pegava o relógio, por sinal, esse relógio que está aqui na minha mão, para ligar a televisão. Ela pegava esse relógio aqui e apertava para ligar a televisão. Lógico que não ligava. Ela não conseguia mais usar o aparelho celular, que naquela época não era smartphone, era só o telefone mesmo, que tinha aquele número que chamada direta, apertava o número 1, já era o meu número. Ela não conseguia mais. E quando ela atendia alguma ligação, ela conversava com a pessoa, mas ela não anotava o recado, esquecia que tinha ligado, etc. Ok, coisa de idoso, a gente fica pensando que a pessoa ela está caducando. A mãe dela teve alguns problemas também nesse sentido, que na época era conhecido mais como esclerose, coisa de velho, aquela coisa toda. A gente usava até aquele termo mais vulgar, né? Fulano ficou esclerosado. Esclerosado. Então, até hoje, se existe uma dúvida se a mãe dela também teve Alzheimer ou não, porque não foi fechado nenhum diagnóstico nos anos 70. E minha mãe sempre foi costureira. Ela aprendeu corte e costura com 15 anos. Uma prima dela. Inclusive, ela trabalhou com essa prima durante um bom tempo, aprendendo o ofício. E ela foi trabalhar, apesar de aprender a costurar roupa, ela foi trabalhar a costurar calçados, porque na cidade dela, na Espanha, a cidade tinha muita fábrica de calçados, então ela fazia o pesponto de muitos calçados, principalmente o mocassim que se fala. Sim. E aí ela pediu para fazer, ela queria uns cortes, que eu comprasse uns cortes, eu conhecia o estilo, o gosto dela, que ela queria fazer umas camisolinhas para dormir, fresquinha, porque modelo pera, né? Ser magra em cima e cadeiruda embaixo, não conseguia encontrar roupa, principalmente uma roupa confortável para dormir, porque ficava folgado em cima, apertado embaixo, e se você comprasse algo maior, ficava pior ainda, ficava um saco de batata. E foi feito assim. E ela me pediu ajuda, faz o modelo de um vestido que eu gosto muito, uma camisola, que eu vou costurar. Você corta para mim. Ela sempre teve muito medo de tesoura. Tipo, cortar errado. E eu fazia isso para ela. Eu pegava aquele papel ofício, papel pardo, né? Fazia o contorno, cortava e fazia esse primeiro corte para ela, entregava as peças.
E eram peças inteiras, 2 peças inteiras, 4 peças inteiras, na verdade, 2 atrás e 2 na frente, para ser reto, camisola reta, uma coisa simples, boba, só fazer 4 costuras e fazer umas pregas aqui e etc. E numa dessa ela estava com um vestido desse na mão, um tecido desse na mão, e com a tesoura na outra, e ela ficou parada olhando, e eu estava na sala com ela, eu estava fazendo alguma coisa, lendo algum livro, e eu parei, olhei para ela e falei, o que foi, mãe? Eu acho que eu fiz besteira. Ela cortou o vestido ao meio. Ela cortou o tecido ao meio, sem motivo. Oi, Joá, tudo bem? Tranquilo? Aqui é o contrário, eu sou a convidada da Lana. E aí, eu fiquei olhando para ela, mãe, por que você cortou o vestido? Ela, não sei. E deu merda. Tem alguma coisa errada. Então eu fui juntar o telefone, que ela já não conseguia, e tinha outras coisas também, problemas financeiros. Ela já não reconhecia o valor real daquela nota, de uma nota para ela de 50, tinha o mesmo valor que R$2, né? Não sabia diferenciar. E eu falei, deu merda. A gente pode falar deu merda nesse horário? Pode, né? Lógico que pode. Foi. E aí, deu merda. Então, vou procurar ajuda. E nós fomos procurar um médico aqui do bairro, muito bom, por sinal. Ele passou uma medicação para a mamãe, uma medicação antiga, que hoje já existem outras medicações mais modernas, com menos efeito lateral, que deixou a minha mãe um pouquinho aérea. Um pouquinho aérea. E, poxa vida, não está dando certo. Aí eu fui procurar um neuro, o neuro dopou minha mãe. Minha mãe ficava de cabeça baixa. Adriana, vou te interromper aqui, o Adriano falou que a gente pode falar, só não pode fazer M. Não faço nesse horário. Acho que a Maraci falou que quando descobriu já estava adiantada a doença. Eu quero só te interromper aqui para chamar muita atenção, das pessoas para essa questão, né? E você já vai continuar, que às vezes as pessoas ficam aguardando sinais grandiosos, tipo aqueles esquecimentos, porque é muito comum que a gente escute quando alguém fala que cuida de alguém de Alzheimer, falar assim, ela outro dia deixou o fogão aceso, ela outro dia quase explodiu a casa, ela bateu, mas os primeiros sinais, eles são esses pequenininhos detalhes mínimos, que são... Ela nunca deixou uma panela no fogo. Não é aquele esquecimento que acontece com a gente naturalmente. É porque não dá para mostrar, eu vivo cercada de post-its, além da agenda, despertador, para eu não esquecer, porque são muitas coisas para serem vistas e tudo mais. Então não é esse esquecimento, é aquele esquecimentozinho, né, de uma coisa, essa confusão mental. Pegar um relógio para apertar para mudar um canal de TV, um vestido que estava acostumada a fazer e que servem muito de alerta para que a pessoa pare e fale, olha, vamos pesquisar, vamos ver, pode não ser nada, mas já pode ser num estágio muito inicial e quanto antes o diagnóstico, melhor é o tratamento. Continua, Luana. Mas antes, ela tomou medicamento. A minha mãe, ela já estava na fase inicial avançada, né? Ela já deveria, isso foi em 2012. Então, eu acredito que em 2010, quando ela voltou do hospital, foi o gatilho. E nesses 2 anos de recuperação física, de voltar a andar, de voltar a sentar, de voltar a fazer as coisas da rotina, eu me preocupei muito com o físico dela, não estava observando. Como eu te disse, santo de casa não faz milagre. E aí, quando ela fez esse corte, é que me chamou a atenção. Não, é uma coisa que você já faz há muito tempo, e o que aconteceu? E ela ficou assustada com aquilo. Ela percebeu que tinha feito alguma coisa errada, ela não tinha esquecido, ela fez por um momento. Então, a minha mãe,
Ela foi no neuro, tomou uma medicação que deixou ela, né? Eu botava babador, ela babava. Ela ficou 2, 3 dias com a medicação. Eu falei, não, isso está errado. Está errado isso. Eu não quero minha mãe dopada. E ele não tinha fechado. Opa, olha só, a D aí chegando. Seja bem-vinda, Dê. Então, aí eu liguei para o médico, eu consegui falar com ele. Ele falou, mas o remédio é para fazer isso mesmo. Pelo menos ela não vai fazer coisa errada. Eu falei, não, mas eu não quero que minha mãe fique dopada. E eu tirei o remédio por conta e risco. E levei numa terceira pessoa, levei numa quarta pessoa. E quando eu decidi levar numa geriatra, a doutora Anne, que é uma excelente profissional, por sinal, ela fez algumas perguntas, coisas que os outros não faziam. Ela fez uma anamnese com a minha mãe, pediu para ela guardar 3 palavras, perguntou o ano, perguntou isso, perguntou quem era o presidente, perguntou coisas assim simples. E minha mãe, algumas coisas sobre responder, outras não. E ela falou, sua mãe está com Alzheimer. Tudo indica ser Alzheimer. Vamos fazer alguns exames para eliminar a vitamina B12, eliminar a ausência, né? Outras situações, e fazer uma tomografia. A tomografia eu tinha levado do neuro, né? Que era recente. E pelo que tudo indica, é Alzheimer. Mas vamos fazer os exames complementares. E assim foi feito. Quando eu voltei, eles foram categóricos. Ela foi categórica. E aí passou toda... Ela já tinha passado a medicação, já saí de lá sabendo que 90% de chance era. Minha mãe do meu lado, não entendeu o que era Alzheimer. Quando chegou em casa, ela perguntou, mas o que eu tenho? Eu falei, mãe, tu tá com um probleminha de memória, que vai ter que tomar uns remedinhos, e se bobear, eu vou ter que tomar também. Porque a coisa aí não tá barata, não. Ah, então é por isso que eu esqueço, é por isso que não sei o quê. Eu falei, sim, mãe. Mas ela estava presente, ela recebeu o diagnóstico. Só que ela não associou o que era. Só que minha mãe falava, porque ela teve uma amiga que também já partiu, que ela falava, Deus me livre e guarde ter essa doença. Eu não quero. E se eu tiver, não quero nem saber. Eu respeitei. Apesar dela ter recebido o diagnóstico perante a médica, ela não associou. E aí fomos. E eu falei que era um problema de memória, e ela aceitou, e ela tomava a medicação tudo direitinho. Foi assim que começou os sintomas, né? Com coisas sutis que foram se agravando, à medida que eu fui percebendo que, poxa, e ela me ligava, às vezes, 5, 6, 7, 8 vezes por dia. Porque eu trabalhava ainda naquela época. O baque do diagnóstico, ai, não é fácil. Para a família é um baque muito grande. Não é fácil. Juana, ela tinha quantos anos? Ela tinha quantos anos quando descobriu? 82. 82. E quando você fala assim, que você chegou em casa e ela perguntou, e você teve esse cuidado de falar que eram problemas de memória, ali nasceu a Juana cuidadora. Uhum. De aprender a lidar com isso, né? Antes da gente entrar nessa questão do cuidado, eu quero ler aqui algumas mensagens. Eu vou olhar para o lado, gente, porque aqui eu tô sem óculos. Eu não vou enxergar, então eu olho no computador, que é maior. Aprendi esse truque com o Adriano, que está aqui presente. Mais uma vez, eu quero dar boas-vindas a todo mundo que está aqui, agradecer a presença, né? Todo mundo que deu boa noite, sejam muito bem-vindos. Não dá para a gente ficar interrompendo. Tá, Adriano entrou. Não sei se ele já fugiu, não. Tá aí, ó. Adriano quer contar algum segredo, não, né? Olha, ele falou até aqui em cima, olha, dos sinais, né? Chave na porta, fogão aceso, porta aberta, deixa eu ver o que correu aqui para baixo, peraí. Desconfigurar controle remoto, que mais aqui? Peraí, que vocês estão comentando e está subindo as letrinhas aqui. Esquecer coisas banais,
Aí a Maraci, Memória é recente, isso? né? Falou que a questão é que é muito difícil de pegar a doença no começo. Realmente, quando a gente pega, já está em casos mais avançados. Pode até acontecer. Hoje em dia a gente já sabe que existem médicos que estão mais antenados, vamos dizer assim, mais atualizados e que podem até conseguir no começo, né? A pessoa que você deve saber o nome, que fala que é Alzheimer, Corações É Entrelaçados, eu não sei o quem é a Joá, pessoa, o é o nome. Joá, João. nosso Ele amigo pediu aqui. desculpas que estava saindo porque ele tinha que pegar a lotação, enfim. As pessoas estão falando aqui do diagnóstico, da questão, e aí o Adriano lançou uma pergunta, olha, os problemas neurodegenerativos estão comprovadamente ligados à industrialização de alimentos, pesticidas e outros implementos agrícolas? Adriano, final da live, vou falar sobre isso. Eu estou deixando a Ruana dar essa introdução, contar essa experiência dela, para que a gente entenda sobre a realidade de quem conviveu com Alzheimer. A gente não está aqui para explicar, para falar como médico, fechar diagnóstico, nada disso, obviamente, mas para a pessoa entender, né, como que ela, por exemplo, identificou que tinha algo de errado e levou até a mãe dela. A gente vai falar agora um pouco sobre essa questão de como ser cuidadora, e daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão. Pode deixar comigo. A Maraci falou aqui que normalmente é uma doença de idosos, e quanto mais a população envelhece, mais doente fica. E o Adriano está falando que dia 11 vai fazer uma live com você. Sim, sim, estaremos presentes. Pessoa com TDAH também esquece de tudo. Sim, também esquece de tudo, Maraci. É verdade. E, Ruana, aí me conta. Foi diagnosticado, dá aquele impacto, você já era só você e sua mamãe, né? E filha Sim, naquela única. época, sim. Eu não aceitei o Como foi diagnóstico. isso? Eu levei um ano para aceitar. Teve uma luta muito interna dentro de mim. Eu não aceitei de imediato, não. Não é possível. Aquela mulher tão viva, tão batalhadora, ela vai esquecer de mim, ela vai acontecer isso, acontecer aquilo. Então, eu levei um ano. Então, o não aceitar machucava. Porque quando ela fazia alguma coisa que eu não aceitava, porque era da doença, eu reclamava. E eu estava fazendo tudo errado nesse sentido. Não tem vergonha de dizer isso, porque nós somos humanos e erramos. E isso pode Claro. ser o erro do próximo também. Então, é difícil você aceitar de imediato, e dou os parabéns para aquela pessoa que diz: eu recebi o diagnóstico, aceitei e fui em frente. Parabéns, porque é difícil isso acontecer. Ali era a filha única que tomou uma decisão de cuidar desde o dia que meu pai faleceu. Meu pai faleceu em 2003, eu decidi cuidar da minha mãe, naquela época sem demência, mas com depressão. Ela teve uma boa depressão, uma depressão pela perda do marido, de 49 anos de convivência, de casados, mais 6 de noivado, então eram 55 anos, era o homem da A vida dela que vida faleceu, inteira. e uma vida inteira, e eu mudei minha vida totalmente e vim morar com ela. Vim morar com ela porque ela se negou em morar comigo, porque ela não queria largar as lembranças. Não queria largar as lembranças. Olha a ironia da doença. E mais ou menos um ano depois, um pouco menos, eu acredito eu caí em choro. Eu caí em choro num determinado momento e aceitei a doença. E aí minha vida mudou. A minha vida mudou, a vida da minha mãe mudou nesse sentido, e eu comecei a ser a real cuidadora mesmo, a filha que estava ali. E estudando, quer dizer, eu não deixei de conhecer a doença, eu não deixei de fazer parte de grupos, eu não deixei. Naquela época o Face era repleto de grupos, mas tinha muito chororô, muita reclamação, muita coisa negativa. Eu acabei saindo de todos eles e fui seguir o meu caminho, né? Foi aí que eu conheci o Joá também, que cuidou por 15 anos da mãe dele, Dona Conceição, que também já nos deixou. E
E aí a gente vai aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando, e a gente vai conhecendo um pouco mais. Muito ensaio e erro, mais erro que acertos, e depois mais acertos que erros, e a gente foi levando. Foi um baque, foi. O buraco se abriu enorme, eu caí dentro e levei um ano. Levei um ano para sair daquele buraco. Mais ou menos assim, normal. E, Ruana, quem cuida de quem cuida? Pois é, eu fiz essa pergunta no outro dia para alguém. Você tem que se cuidar. Você próprio tem que se cuidar e se dar limites, porque senão você adoece. Eu sou um exemplo aqui. Se você não se cuidar, você adoece. Então, os últimos 5 anos da mamãe já tinha problema de artrose, ela já não andava direito, ela andava de muleta no início, bengala, muleta, cadeira de rodas, e depois ela ficou acamada. Ela ficou acamada nos 2 últimos anos. Mas antes dela se acamar, era só cadeira de rodas. Então, era desde o banho, alimentação, casa, ter que me virar para poder colocar o sustento na mesa, pagar as contas, fazer tudo. E foi quando eu contratei uma pessoa para me ajudar na casa, que até hoje permanece comigo, que é a Ângela, está aí na live também. E ela vinha 2 vezes na semana para fazer o que eu não conseguia fazer, porque eu tinha que cuidar, né? Desde a noite, muitas noites sem dormir, porque ela ficava agitada. O amanhecer, café da manhã, banho, depois fazer alguma atividade, fazer o almoço, depois do almoço, outras coisas. Então, a Ângela me ajudava nesse sentido. Até que um dia eu percebi que eu não estava aguentando mais. E aí, por coincidência, nos finais de semana, eu precisei contratar alguém para eu tomar conta de outro ser que estava chegando na minha casa, meu filho. E eu queria estar com ele também. Então, como conciliar tudo isso, né? Aí eu falei, ô Ângela, tu fica de segunda a sexta, tu me ajuda no banho, porque eu também estou precisando dentista, médico, etc, etc. Mas deixei escapar algumas coisas. Aí, alguém está chegando aí. Não ia dar conta, não, Maraci? Você deu conta, você deu conta. E A aí, gente acha que não, mas a gente sempre dá conta. Cada um do dá, seu dá. jeito, nos seus Ela deu limites. conta. Ela deu conta. Vai fazer 2 anos que a mãe dela também nos deixou saudade. E aí, eu fui adaptando a situação. Meu filho já com 11 anos, ficou 2 anos junto com a vovozinha, a vovó Polly, que vocês chamam com tanto carinho e alegria. Ela deixou muita saudade, sim. E quem cuida do cuidador? Quem cuida de quem cuida? Se a gente não se cuidar, se a gente não for sinalizado o tempo todo por alguém, olha, você está direto, você está... Vem as doenças emocionais, vem as doenças físicas, e que se você não entrar num processo terapêutico, por exemplo, quando é emocional, se você não for nos médicos, se você não for num profissional, num gineco, nós mulheres, um cardíaco, não fazer pelo menos o exame anual de sangue, quando você vê, você está ali, está doente, está adoentado. Você começa a ficar irado, você começa a reclamar, começa a chorar à toa, começa tudo. Eu não cheguei a esse ponto, tá? Porque 2 anos antes da mamãe falecer, eu já estava com a minha grade aqui de ajuda, minha rede de apoio, que a gente chama, né? Já estava. Meu filho me ajudava com a minha mãe, no sentido de puxá-la da cama, segurar a cadeira enquanto a gente tirava da cama, porque alguém tem que segurar aquela cadeira, senão vai cadeira, vai mãe, vai nós, tudo junto, né? Tomar conta de tudo isso. Então, não tenho o que reclamar. Eu tive o apoio na hora certa, porque eu identifiquei que era aquela hora. 2 anos dela, foi quando eu aluguei uma cama hospitalar,
Foi com 1 ano que eu aluguei a cama hospitalar, coloquei na sala, quer dizer, fui fazendo as adaptações, fui buscar, ela já fazia fisioterapia desde a época da cirurgia, procurei uma fono, procurei uma nutri, procurei os médicos, porque no último ano ela já não conseguia mais ir aos consultórios. Então, pelo plano de saúde, ela tinha um direito de uma visita de X em X tempos. E aí eu fui buscando informações, direitos que a gente tinha e fui levando. E houve as internações. E as internações, no início, era eu 24 horas. As 2 últimas, era eu durante o dia e uma acompanhante à noite para eu poder ficar com meu filho em casa. E Sim. também ter um momento de descanso. Senão a gente não aguenta. A gente não aguenta. E era mais importante eu ficar de dia, que era o horário que o médico passava, que eu podia acompanhar o banho, podia acompanhar a medicação, e ela estava mais acordada, aquela coisa toda, do que à noite, que à noite ela tomava a medicação para dormir e apagava no hospital, né? Sim. Mas eu respondi, quem cuida da gente é a gente mesmo, se a gente Eu cuida, a gente aguenta. eu falo muito isso com minhas pacientes, com as meninas que fizeram mentoria comigo, porque a grande maioria das mulheres, o meu público, as minhas pacientes são mulheres acima de 40, a grande maioria, então falam, né, mas eu não tenho tempo, eu tenho marido, eu tenho filho, e a gente não está nem falando de pessoas cuidadoras de alguém que necessite de cuidados mais dedicados, cuidados mais especiais. Aquele cuidado da dona de casa do dia a dia, né? Ai, mas eu tenho filho, tenho marido, tem isso, tem aquilo. E eu sempre falo, aquele exemplo clássico, numa live da gente, a gente já falou sobre isso, do avião. Sabe quem está na live? O Andrezinho. André, meu compadre, nosso amigo, né? Dizendo que eu fui pioneira. Falar Nosso de querido cuidado. André. E aí, aquele lembrete do avião. Quem já andou de avião, ou quem nunca andou, mas já viu num filme, que a aeromoça ali no começo, o comissário de bordo, a aeromoça, no começo fala, né? Ao caírem as máscaras, primeiro coloque a sua, para depois ajudar o do lado. Porque se você não coloca primeiro a sua, você vai ser incapaz de ajudar quem está ao lado. Então, se você não se cuida e não tem saúde o suficiente, você, em algum momento, não vai mais conseguir ajudar quem está precisando da sua ajuda. Então, essa pergunta, né, quem cuida de quem cuida, somos nós. Nós precisamos buscar ajuda, nós precisamos, filhos, nós irmãos, enfim, de alguém que precisa de cuidado, nós precisamos ter essa humildade de falar, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma terapia, ou eu preciso de uma rede de apoio, ou eu preciso de alguém que fique uma vez por semana, pelo menos aqui, para eu dar uma saída, dar uma esparecida, mas a gente precisa ter esse cuidado, porque senão a gente não aguenta. Gente, tem muitos comentários maravilhosos aqui. Eu não vou conseguir ler todos aqui, porque senão a gente vai ficar só lendo, mas podem comentar, tá maravilhoso. As pessoas estão dando depoimento, falando sobre essa questão do cuidado, elogiando o seu tratamento com a vovó Poli, né, falando sobre a questão de cuidado. É só me seguir. Para retribuir é só me seguir. Exatamente. De lá para cá também é a mesma coisa. Então, essa importância do cuidar eu acho muito interessante. E, Ruana, agora me conta uma coisa. Ainda, né? E ainda estou me cuidando. Exatamente. Estou tendo as consequências ainda da falta de cuidado até os dias de hoje. Sim. Mas isso fica para não é nem falta de cuidado, Ruana. Eu acho que não é nem a falta de cuidado, é um acúmulo, né? Porque por mais que a gente se cuide, a gente não consegue se cuidar 1000%. Ninguém consegue, né? A gente sempre falha em algo. E vem as consequências, faz parte da vida. Isso é papo para a próxima live nossa, mês que vem, que vai ser maravilhosa. E eu quero te perguntar uma coisa. Agora a gente vai começar a entrar aí na questão da nutrição junto.
Você falou que sua mamãe, quando você percebeu, foi após uma internação de emergência, onde ela passou por uma questão de problemas intestinais, ela tinha problema com o intestino preso e tudo mais. Como que era a questão da alimentação? Ela ficou muito seletiva na alimentação, era muito difícil. No final, ela conseguia ainda se alimentar ou precisou utilizar artifícios como sonda, por exemplo? E uma Não, pergunta: sua mãe tinha diabetes? não, ela era pré-diabética, não chegou a ser diabética, apesar que toda a família dela assim era, não só mãe, como irmãos, e tem sobrinhos hoje em dia também diabéticos, mais novos que ela. Ela estava pré-diabética porque eu consegui interferir na alimentação dela na hora certa. Quando ela teve esse problema no estômago, que ela conseguiu perfurar o estômago de tanta medicação, essa medicação era para soltar o intestino, que ela tomava escondido de mim, e eu cheguei a ir na farmácia e falar, olha, o próximo remédio que você vender dessa classe, a gente vai ter problema, porque eu, a partir de hoje, compro tudo que ela for tomar, sou eu que administro, até o tarja preta, ela estava, Deus dará, ela podia, para você ver um nível de irresponsabilidade antes do Alzheimer, antes de um problema cirúrgico, médico, que quase a levou. E eu assumi essa responsabilidade e tem várias histórias com relação a isso. E ela cozinhava ainda, ela andava, ela apoiava nos móveis, usava bengala, eu usava aquele... Ela não se adaptou com o andador, não se adaptou, a muleta, aquela do braço, né, que colocava aqui no braço, como é que é aquele nome que eu esqueci? A bengala é na mãozinha, de madeira, mas coloca aquele que tem um bracinho e encaixa aqui. Muleta. Tá bom. Então, ela usava uma num braço só, e ela cozinhava, se alimentava bem, comia muito bem, sempre foi muito boa de boca, não tinha problema nenhum. Só que ela não ingeria frutas suficientes, fibras suficientes, e quando eu comecei a tomar conta da cozinha, que antes eu era proibida de entrar, eu comecei a fazer a alimentação. Então, eu comecei a colocar mais legumes, eu comecei a dar mais fruta, eu comecei a ofertar iogurte natural, eu comecei a dar mais sucos naquela época. Ela adorava suco de caju. E aí foi. Nessa alimentação, o intestino dela voltou a ser regular. Coisa que ela tinha prisão de ventre desde a juventude, desde criancinha. Ela desenvolveu hemorroidas jovem, foi operada na faixa de 40, 50 anos de idade, por causa da força que ela fazia. Ela ficava 2, 3 dias sem ir ao banheiro. E depois dessa alimentação, foi intuitiva, tá? Foi intuitiva, sem nutri, sem isso, fazendo essa alimentação para ela, ela começou a regular. Então, todo dia, mais ou menos naquele horário, acontecia o milagre do cocô. Era a hora de dar tchau pro cocô. Era. E aí, quando ela acamou, até a camada, eu fazia o lanche para ela, que ela comia 5 vezes por dia, sendo que o principal era o almoço, então ela tomava o café da manhã, tomava alguma coisa antes do almoço, uma fruta, alguma coisa, muito mamão, amava mamão, manga, não dava maçã, não dava muita banana, mas de vez em quando, quer dizer, frutas que prendiam, dava ameixa, quer dizer, eu fazia assim por intuição. E dava certo. Aí no meio da tarde tomava um café, que ela não era muito de chá, com uma bolachinha, um biscoitinho, aí é bolacha, né, aqui é biscoito. Não, e aí foi
Eu sou carioca, que é biscoito. É Bolacha biscoito. que é outra coisa. Bolacha Faz para mim é outra coisa. outra coisa, né? E aí, e à noite, antes de dormir, ela comia alguma coisa mais leve. Ela amava mingau de aveia, mas muita água. Ela não gostava de beber água, então eu dava água com É um problema sabor. dos idosos não gostar de beber Né? água. E se você dá mingau de aveia, você tem que dar muito líquido, senão o negócio faz um tampão ali, não tem jeito. Você sabe que Teve fala, algumas vezes. cada vez que você fala aveia, um anjinho perto de mim bate as asinhas e me arrepia, né? Eu tenho pavor de aveia. Pois é. Então, não dava sempre, porque senão acontece aquilo que eu falei, muita fibra sem líquido, a gente sabe o que acontece. E foi ensaio e erro, e foi funcionando, funcionando. Até a última internação, ela pegava o prato, ela metia a mão ali, comia com talher, bebia, segurava, e ia firme, né? Agora, a última internação, o André também não gosta. Eu não gosto de mingau, gente, eu confesso, eu não Eu gosto não de mingau. gosto de aveia para eu comer e também qualquer paciente que chega para mim, a primeira coisa que eu falo é mal da aveia. Mas eu já falo Mas mal dela. Já falo mal dela. Já capricho aqui falando mal dela. Por que que eu não gosto dela? Mas olha aqui, o Adriano me perguntou aqui, segundo a questão da mãe, você falou que a sua mãe criou uma dependência de ir ao banheiro urinar. Número 1, urinar. Segundo o médico, tem a ver com as múltiplas gestações, mas também com uma questão do estado neurodegenerativo. Você diz uma dependência, no caso, uma micção frequente, Adriano? É muito comum, sim, pode acontecer. Eu não sou médica, gente, eu estou falando aqui daquilo que eu estudo para poder ajudar os meus pacientes. A gente tem que entender de tudo um pouco, mas é óbvio que a orientação final é sempre do médico. Mas existe realmente uma urgência urinária em quem tem questão de múltiplas gestações, isso pode acontecer sim. E também tem uma correlação, né, Ruana, com a questão do estado neurodegenerativo. Algumas pessoas desenvolvem mesmo essa frequência maior do urinar, saindo pouquinho de cada vez. Isso é uma frequência, e sem contar também o envelhecimento, né, que vai causando um relaxamento do assoalho pélvico, vai causando um relaxamento dos esfíncteres e começa a não segurar mais. Então, tem toda uma relação, sim. Tem toda uma relação, sim. Eu te perguntei, Ruana, sobre a alimentação, porque, assim, e aí eu vou entrar agora na minha seara, um pouquinho, né? E, gente, vão mandando perguntas, se tiverem perguntas, pode mandar que a gente vai vendo aqui. Agora que eu vou falar, a Ruana vai prestando atenção nas perguntas, eu também estou olhando, eu vou olhando de lado que eu vou prestando atenção aqui. Mas a alimentação, ela é muito importante. Existem estudos muito recentes, né? Vários estudos voltados para a questão da alimentação e do Alzheimer e de outros casos de demência. Existem alguns estudos que fazem uma correlação que pessoas pré-diabéticas e diabéticas podem ter uma chance maior de desenvolver demência, qualquer tipo de estado demencial. E o açúcar, em né? 2022, O açúcar, ele é inflamatório, ele inflama. totalmente, totalmente, totalmente. Em 2022 saiu, em maio, se eu não me engano, saiu um estudo que foi muito relevante, só um mundial, que foi feito nos Estados Unidos, mas saiu um aqui, nosso, brasileiro, direcionado por pesquisadores da USP, mas que envolveu várias outras universidades, sobre a alimentação da população brasileira. E dentro disso, uma pesquisadora da USP, ela fez um relato, ela juntou, foram mais de 10 mil pessoas acompanhadas, aonde ela viu que pessoas que faziam uso de alimentação ultraprocessada em pelo menos 20% das calorias diárias. Isso seria equivalente, gente, pasme, a 3 fatiazinhas de pão de forma por dia. Bastava. Essas pessoas tiveram 30% mais casos de desenvolver demência
foi um estudo ao longo de 10 anos. Esse estudo, ele está na descrição da live, depois eu vou colocar esse estudo, coloco o link para quem tiver interesse, mas esse estudo está aberto para quem quiser ler. Ele tem à disposição na internet. E algumas pessoas aqui, eu ia falar isso agora, Neuza, algumas pessoas chamam de diabetes grau 3, sim, por conta dessa correlação realmente com a questão da glicose. A gente precisa entender, e eu falo muito sobre isso aqui no meu perfil, eu fiz uma sequência falando sobre o diabetes, está em destaque aqui no meu perfil, quem ainda não me segue, me siga, depois é só ir lá olhar, onde eu falo justamente isso. Os perigos do diabetes, eles começam quando as pessoas não dão ao diabetes o grau de gravidade que o diabetes possui. Então, as pessoas falam assim, todo mundo aqui já deve ter escutado alguém falar assim, você tem algum problema de saúde? Não, é só hipertensão e só diabetes. Como se fossem as coisas mais tranquilas de se ter, né? Duas das doenças que mais matam no mundo. Então, assim, o diabetes, ele é muito grave porque, principalmente, quando não controlado de forma adequada, quando não é cuidado de forma adequada, a gente precisa entender que é um problema que está no seu sangue. É o excesso de glicose circulando, excesso de açúcar circulando no seu sangue. E o seu sangue passa por todo o seu corpo. E o seu corpo inteiro está sendo invadido por esse excesso de glicose. E aí a gente tem, nos estados mais avançados da doença, as pessoas que têm amputação de membros, as pessoas que desenvolvem demências, as pessoas que ficam cegas, as pessoas que têm problemas de rins e vão fazer hemodiálise. Então, é um problema muito sério, muito grave. E esse estudo é um estudo que abre uma brecha para a gente, muito grande, para a gente parar e refletir para qual caminho nós estamos conduzindo a nossa saúde por meio da alimentação. Hoje em dia, com a praticidade, né, dos supermercados, que ofertam enormes supermercados, cada vez maiores, e que ofertam aquelas quantidades imensas de produtos ultraprocessados. E aqui fica uma explicação. O que é um produto ultraprocessado? Nós temos 4 divisões na alimentação. Nós temos o produto in natura, que é o produto que vem dali da natureza direto para a sua mesa, então ele encontra ele na feira e no açougue, basicamente, legumes, verduras, frutas, carnes e ovos. A gente tem os minimamente processados, que são aqueles produtos que estão muito próximo do seu estágio natural, mas que tiveram que passar por alguma mínima modificação para chegar até nós. A gente pode incluir aí um exemplo clássico, manteiga, que nada mais é do que um creme, né, uma nata, um creme de leite batido com sal até que ele fique naquela consistência da manteiga. Então, ele é minimamente processado. A gente tem os processados, que aí já começa a ter mais intervenção. A gente pode falar sobre os enlatados, a gente pode falar sobre os produtos defumados, as carnes processadas. E aí entram os ultraprocessados, que é todo o restante que normalmente vem em pacotes, latas, sacos, caixas. E quando você vira e vai olhar o rótulo, tem aquela lista de ingredientes imensa, com nomes que você desconhece, porque ali está incluído o quê? Xarope de milho, frutose, óleos hidrogenados, açúcar, açúcar em produtos salgados, molho de tomate leva açúcar, para quem não sabe, aditivos químicos, amido modificado, que hoje em dia o amido modificado está presente em tudo para poder... Você vai comprar um creme de leite, não é creme de leite, é um mingau de leite, porque ele foi feito com amido para poder render mais. Você vai comprar agora um leite condensado, você tem que tomar cuidado para não comprar um produto lácteo, porque ele tem amido na composição. E o amido agora está essa moda, né? A lata do leite X não vem escrito leite, vem escrito produto lácteo, né? Que se fala.
Ou então Lácteo. vem escrito pequenininho, que isso com o novo rótulo está mudando, mas vem escrito pequenininho assim em cima. Produto lácteo, tipo, e aí grande, leite condensado. Então a pessoa pega rapidamente, né? E não presta atenção nisso. Então, assim, com esse avanço da industrialização, dessa facilidade que a indústria diz que quer colocar à nossa mesa, na verdade, a indústria não quer te facilitar nada. A indústria só visa o lucro. Até porque quem abre uma empresa complicado. e não visa o lucro, não está abrindo uma empresa, né? Então, assim, eles visam lucro. Então, são cada vez mais ofertas de produtos, cada vez mais palatáveis, com embalagens bonitas que chamam a atenção. Você vai ver aquelas tortas congeladas, você olha aquela foto daquela torta, a boca enche d'água. Quando você abre o pacote, é uma decepção, né? Mas com aquelas embalagens bonitas que chamam a atenção, para que você cada vez compre mais. É o marketing puro. Então, esses produtos ultraprocessados, eles escondem, e aí voltando agora, né, porque eu estava falando antes de explicar o que é cada um, eles escondem dentro dos seus produtos, dentro dos seus rótulos, alimentos que nos fazem muito mal. Então, você vai lá comprar um molho de tomate achando que tem o que ali? Tomate. No máximo um sal, um temperinho. E aí, E quando você nesses vai olhar sucos de caixinha, você pega o suco de caixinha, quando você deixa descansar, você vê que ele tem uma camada muito fina, que é mais escura. O resto é água, o resto é água, açúcar. O resto... açúcar, frutose, xarope de milho, enfim. Então, assim, esses produtos, Uma eles fruta. estão nos adoecendo. E quando a gente tem um estudo tão amplo no Brasil, e também outros pelo mundo, eu estou citando esse aqui do Brasil mais recente, mas outros pelo mundo, que nos mostram que claramente as pessoas que tinham maior consumo de ultraprocessados, e que nem era em tanta quantidade, 3 fatias de pão de forma equivalente por dia. Essas pessoas desenvolveram, 30% de todos desenvolveram mais a demência, é um alerta. A gente precisa ligar o alerta e pensar não apenas no que nós estamos consumindo e para onde isso está nos levando, mas também pensar no nosso paciente, aquela pessoa de quem cuidamos. Como estamos alimentando essa pessoa? O que estamos dando para essa pessoa? Porque você teve esse cuidado por conta do intestino preso de sua mãe, você foi tendo essa intuição de buscar produtos mais saudáveis para dar para ela. Mas e quantos não têm essa percepção? E quantos não notam? E quantos não ficam assim, tadinha, mas ela quer, eu vou dar esse negocinho. Gente, eu entendo que tem esse lado muito emocional da gente querer agradar os nossos, mas agradar fazendo mal é uma questão a ser pensada, a ser revista. Então, assim, tem um estudo, tem um livro, na verdade, de um autor chamado Dali Bredesen, chama O Fim do Alzheimer. Ele é americano, ele desenvolveu um protocolo aonde o ele protocolo Record. isso, aonde ele fala basicamente, é um protocolo muito questionado por alguns, porque alegam que muita coisa ali pode não funcionar. Então, tem gente que é muito a favor, tem gente que é muito contra, tem gente que fica no meio. Mas o que eu gosto muito do protocolo dele é justamente quando ele chama atenção para a alimentação e para a suplementação, caso seja necessária. Porque bate justamente com esses estudos mais recentes que a gente tem. E aí, a gente precisa se atentar, Ruana, para uma palavrinha mágica em tudo isso, que não é ultraprocessado, mas carboidrato, né?
carboidrato, ele está aí presente, ele é um dos macronutrientes. Ele não é essencial, essencial é proteína e lipídio, mas o carboidrato não é essencial, porque a função do carboidrato é basicamente fornecer energia para o nosso corpo. E o nosso corpo, ele é capaz de produzir essa energia. A energia é tão importante que o nosso corpo próprio produz essa energia suficiente para nos manter. Então, não estou dizendo que não tem que comer carboidrato, só estou esclarecendo que ele não é essencial para a vida humana. Existem povos que vivem sem consumir carboidrato, vivem muito bem, obrigada. Mas aqui, o carboidrato, por quê? Porque o carboidrato, ele abrange muita coisa. E as pessoas, quando a gente fala dos perigos do açúcar, elas só pensam no açúcar de mesa, naquilo que tem sabor doce. Tem açúcar. E aí, o carboidrato, o açúcar é um tipo de carboidrato. O carboidrato, ele engloba o quê? Farinhas, basicamente, né, falando assim muito geral. São farináceos em geral. Legumes que nascem embaixo da terra, as raízes, os tubérculos, eles são ricos em carboidrato. As frutas têm carboidrato, alguns outros legumes, muita coisa tem carboidrato. Então eu não vou comer nada. Não. Não, até o alface tem carboidrato, sim, só que é aquela taxinha mínima. Aí é que entra a questão. Procurar consumir carboidratos do bem. Evitar esses carboidratos que vêm em caixinha, em pacote, que vêm mascarados ali junto com outros produtos, e dar preferência para as frutas, para os legumes. Claro que se a pessoa tem um diabetes avançado, num estágio já de insulinodependência, ela vai ter que excluir algumas frutas, alguns legumes, de acordo com a orientação nutricional que ela vai receber. Mas, no geral, nós precisamos ter esse cuidado e evitar esses carboidratos refinados, esses que vêm nos pacotinhos. Porque isso, gente, é que vai não apenas prevenir. Luana, mas então você quer dizer que se eu deixar de comer carboidrato eu não vou ter Alzheimer? Não. Ele ajuda você a prevenir e retardar cada vez mais isso. Os casos de Alzheimer, Luana, eu estava lendo, são casos que hoje em dia existem casos de pessoas cada vez mais novas desenvolvendo. Lana, o que acontece? A pessoa tem Alzheimer 20 anos antes dos primeiros sintomas. Eu posso estar com Alzheimer e não sei. Porque não aparece sintoma. E não existe nenhum tipo de tratamento medicinal que adie isso. Então, quando a gente fala do protocolo RECOR, ele vem falar de 7 pontos básicos, que é a alimentação, é o dormir bem, exercício, né? A noite de sono, exercício físico, cognição, você aprender uma nova atividade, desenvolver o seu cérebro. Se você é músico e toca piano, vai fazer crochê. Se você gosta de viajar e fala espanhol e inglês, vai aprender outra coisa que desafie o seu cérebro. Porque 20 anos antes já começa o desgaste dos neuros, né? Principalmente porque hoje nós estamos no mundo tecnológico. Tudo muito fácil. Me diga quantos números de telefone você tem de cor. Os números mais antigos eu sei de cor, você acredita? Pois é. Mas os mais recentes, não. Até porque hoje em dia a gente nem vê o número. Você já percebeu isso? Que a gente nem vê o número. Se eu quero o telefone, se você quer o telefone da Denise, por exemplo, você me manda um WhatsApp e fala assim, você tem o número da D? Eu falo, tenho. O que eu faço? Eu te envio o contato. E ali você clica em adicionar contato, você nem vê o número. Você nem vê o número. Nós estamos no mundo tecnológico, então a gente está se acomodando com relação a várias situações. O exemplo do número do telefone é uma coisa básica. Você tem um número, o seu celular roubado. Perdi meus contatos todos. Por quê? Porque você não tem mais o tradicional caderninho com os números antigos, com as anotações. Você não tem mais. Você não lembra.
Se bobear, não lembra nem do seu próprio número de telefone. Quantas vezes me perguntam qual é o seu número? Ah, tá. Aí vem. Porque dá aquele momento de branco, porque a gente não está Sim. acostumado. Não dá mais. E a questão também da tabuada, da matemática, do português. Não, Antigamente você parava para pensar essa palavra que não, leva bateu o frase, corretor. leva acento. Hoje em dia você joga no Google e ele responde ali em segundos para você. Então a gente vai perdendo essa capacidade realmente de formar essas sinapses e de criar novas sinapses que a gente poderia viver criando-as pelo resto da vida e a gente para de criar porque a gente se habitua sempre com aquelas mesmas coisas, né? Então, assim, a gente precisa parar e pensar o que eu estou fazendo hoje para que eu colha bons frutos amanhã. Como eu quero chegar à minha velhice? Como eu quero envelhecer? Como eu quero chegar na minha idade mais adulta, mais velha, mais idosa, cada um usa um termo, gosta de um termo, com diabetes, com um problema intestinal, com um problema estomacal, ou eu quero tentar ao máximo melhorar a minha saúde hoje para que eu colha bons frutos futuramente. O Adriano está falando aqui assim, tem horas que é preciso ser mais duro nas decisões, ainda mais com quem tem questões neurodegenerativas, não é não? Adriano, com relação à alimentação, a gente encontra uma barreira muito grande. Eu acho que nem o além, nem o aquém, sabe? Eu acho que nem um extremo, nem um outro. Equilíbrio. Eu acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio. É óbvio que o equilíbrio ele não existe, por exemplo, para uma pessoa que toma insulina, para uma pessoa que tenha um diabetes descontrolado, que já tenha problemas no organismo por conta do diabetes. Essa pessoa, ela não tem jeito. Ela não pode, porque se ela come, ela vai parar no hospital. Ela não pode, ponto. É como um alérgico ao camarão. Vou falar um exemplo meu. Eu sou alérgica a camarão e amo camarão, mas se eu comer, vai me fazer mal. Então, não dá para falar assim, mas é só hoje. Não, não tem como. Então, em alguns casos, a gente precisa ser radical. Agora, em outros casos, quando você é bem orientado, você pode ter alguns pontos aonde um consumo menor possa ser permitido, um consumo de certos alimentos e não de outros. Então, a gente precisa, na verdade, de uma boa orientação nutricional. É o nutricionista, não é o médico. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Não é o médico, é o nutricionista quem vai sentar com você, vai entender das suas doenças, dos seus problemas, vai entender o que precisa fazer com você e é ele quem vai te orientar e te dizer: isto pode no momento tal. Isto pode sempre, isto aqui não pode nunca. Então, é o nutricionista quem vai poder te dar essa orientação e dizer. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A pessoa que olha para um só e quer fazer a dieta igual àquele ela está fazendo errado. E aí, quando eu falo dieta, não me refiro a emagrecimento. Dieta é modo de se alimentar, né? Então, a pessoa que vai... porque a Ruana falou que fez isso com a mãe dela, eu vou fazer igual. O caso da mãe da Ruana foi um. Pode ser que tenha um outro caso diferente, seja uma outra alimentação. Então, essa questão é de você ter essa individualidade respeitada pelo profissional da nutrição, é muito importante, né? Então, se você vai num profissional que não faz essa questão de forma individualizada, que não faz um questionamento, que não te ouve, talvez você precise rever e ir em busca de outra opinião e tudo mais, entendeu? Porque realmente a gente precisa ter essa individualidade
metabólica respeitada. E aí eu quero só falar aqui, antes de responder, quem tiver para responder, para a gente já ir para o nosso encerramento, a gente já está 1h12 falando. Você sabe que se deixar, a gente vai aqui até meia-noite, né? Porque a gente fala muito pouco. Eu quero ver Mas eu quero você só falar amarrar, 50 para não minutos. ficar no ar, a questão da aveia, né? Isso é muito comum na alimentação de idosos. Gente, muito cuidado com a aveia. Aquilo que Ruana já falou. Primeiro, a aveia é fonte de fibra. Por que a gente fala que um alimento é fonte de alguma coisa? É porque aquele alimento possui mais daquilo do que todas as outras coisas. Não existe um alimento que ele seja só uma coisa, ele é fonte de várias coisas. Então, por exemplo, carne de fígado bovino é fonte de vitamina B12, fonte de ferro, ele tem muito desse nutriente, a gente pode dizer que ele é fonte de. Quando a gente fala que a aveia é fonte de fibra, não é. Ela é fonte de carboidrato. O que mais nós temos na aveia é carboidrato. Ela é carboidrato Estou te falando, a puro. gente aprende. Ela é carboidrato puro. É só depois vocês jogarem lá. Joga lá na pesquisinha no Google. Que seja, tabela nutricional aveia. Ela é carboidrato puro. E mais do que isso, ela tem fibra? Tem. E aí é que mora o grande problema. O maior problema para mim é o fato de que ela é carboidrato puro. E o segundo grande problema que ela tem, na minha opinião, é o fato dela ser grande fonte também de fibra. Ela ter fibras. Por quê? Se a pessoa consome a aveia e não se hidrata corretamente, vai virar um cimento. Gente, faz o experimento em casa. Pega um copinho, coloca 3 colheradinhas de aveia. Aí pega 3 colherinhas só de água, só 3 colherinhas de água, coloca junto e mistura. E deixa ali quietinho. Sim, 10 minutinhos. Depois você vai lá e tenta enfiar a colher para você ver. Aquilo vira uma pedra. E isso acontece no seu intestino. Se você comer, não é só com a fibra da aveia. Qualquer alimento que você fala assim, precisa incluir fibra. Um pouco inteiro. Precisa incluir fibra. Você precisa incluir fibra e água. Fibra, água e boas fontes de gordura. Porque senão o seu bolo fecal não vai se formar corretamente e você vai ter um problema grave. Grave. Eu vou denunciar agora a quimidade. Você vai ter que chamar aquela equipe lá do Roto-Rooter. Chame! Roto-Rooter! Lembra? O desentupidor Roto-Rooter? Denunciei minha idade. Aí denunciei minha idade. Tudo, você vai parar no hospital e a enfermeira tem que enfiar o dedinho lá para tirar. É muito comum pessoas de idade consumirem mingauzinho de aveia. Ai, porque é bom. Gente, não é bom. Aveia tem gosto de papelão molhado. Aveia tem gosto de papelão molhado. Eu não gosto de mingau, mas a mamãe gostava. E quando a nutricionista foi lá em casa, foi mais por causa do complemento alimentar. Ela falou para não dar alguns alimentos, algumas coisas, etc. Logicamente, a gente vai se adaptando, vai vendo isso, até porque a minha mãe gostava muito de doce, só que ela não podia comer muito doce. Então, eu fazia muita coisa natural, com fruta, bananinha amassada, ia enganando aquela necessidade, né? Fiz muito enema na mamãe na época que ela ainda estava com o André falou aqui do enema. A Sandrinha é minha querida. Eu chamo ela de minha segunda mãe, ela mora em Araruama. Um beijo, minha mãezinha. Ela falando que me ajudou muito com a minha orientação, ela parou com a azia. Sandrinha me mandou uma mensagem e falou assim: minha filha, eu tomo café, eu tenho azia. Eu como, eu tenho azia. E aí eu fui perguntando o que ela comia, e eu falei assim: não é o café que te dá azia. É o leite que eu ponho no café. Eu falei também não. Tira o pão que você está comendo junto com o café. Aí na hora do almoço, eu comi não sei o que e botei um molho. Não é o molho, é o macarrão. Tira o macarrão. E orientei para ela retirar esses carboidratos refinados, o glúten. Cadê a azia? Acabou a azia.
Acabou a azia. Então é isso. Então, assim, gente. Ah, Ana, e no que eu dou no lugar da aveia? Gente, substitui. Olha só, iogurte natural integral de 2 ingredientes. Sabe aquele? Não vou falar marca, mas aquele potinho branquinho. Tem várias marcas agora. Tem aquele mais famoso do passarinho. Você lê o rótulo, ele só tem 2 ingredientes. Ela não falou a marca. Passarinho. Tem lá, né? Tem lá os ingredientes. Você vai ler e vai ter lá 2 ingredientezinhos: leite e fermento lácteo. E o integral, nada de comprar desnatado. Compra o integral. Bate com uma fruta. Ah, Ilana, mas eu queria acrescentar uma fonte de fibra. Coloca uma sementinha de abóbora, uma semente de girassol, uma semente de linhaça, uma colherada, que são boas fontes de fibras e são boas fontes de magnésio, que a gente depleta muito no Alzheimer, são boas fontes de outros minerais. Pronto, você tem uma coisinha doce, gostosa para você dar ali, para você passar. Nunca mais vai poder comer aveia. Se a pessoa gosta muito, faz. Mas assim, aumenta a ingestão de água. Não tem como. Porque senão você não está resolvendo o problema, você só está Eu criando. sei o que eu passei. Eu sei, assim, ensaio em erro. Eu sei, a gente vai adivinhando, sim. Né? Então, ai. Assim, eu fico muito feliz com essa nossa live. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser perguntar. Eu quero saber quem é que está me seguindo aí. Eu vou descobrir isso agora. Pois é. E vou agradecer. Também quero saber quem é que da Ruana está me seguindo, quem é que migrou para o lado de cá, quem migrou para o lado de lá. Eu quero falar 2 coisas. Eu quero primeiro falar que no dia 11, essa senhora que está aqui comigo, dona Ruana, ela terá uma live com o Adriano, que eu não sei se ainda está aqui, no dia 11 agora de setembro. Qual vai ser o tema da live, Ruana? Pode contar ou é surpresa? Oi? Tá. Adriana, você está aí? Socorre nós. Enfim. Oi? E no Deixa eu ver aqui o tema. Vem aí. Deixa eu ver aqui o tema. Enquanto ele escreveu por aí, eu vou contando outra. Dia 5 de outubro, eu vou ter a honra de novamente receber Ruana. Nós vamos conversar sobre câncer de mama. Nós vamos falar sobre esse tema no mês da prevenção, no mês da divulgação, para que as pessoas tenham isso. Nós vamos falar. Achou o tema? Qual é o tema da live agora do dia 11, Ruana? Posso contar, Adriano? Você está na live ainda ou não? Adriano, já fugiu de nós ou ainda está aí? Acho que ele fugiu de nós. Já fugiu, né? Eu vou falar como profissional da área, como psicóloga, para falar dos cuidados com idosos, a calma, o cuidado, dar o tempo do idoso, entender a chantagem emocional, o chororô, aquele charminho, esses sinais aí. Sim. Que a gente sabe que eles são muito bons para fazer. Minha mãe era craque nisso, gente. A minha mãe fez escola com a sua, será? Depende, a minha mãe era mais velha, né? Pois é, então, minha mãe acho que aprendeu com a sua. Todas as mães, toda mãe igual, tudo mimadinha, não tem jeito. Vai ser um tema maravilhoso. Então, olha, anotem na agenda. Dia 11, que horas vai ser? Às 20? Vai ser 8 horas. Às o canal 20, dele abre e no dia 5, às 19, 5 de outubro, mas a gente vai avisar mais perto, aqui comigo de novo. O livro que eu falei, eu peguei aqui agora, olha, o livro que eu falei para quem estiver interessado é esse, O Fim do Alzheimer. Meu, é todo cheio de marcadorzinho, muito interessante, vale a leitura. Lembrando que vale a leitura, mas não façam absolutamente nada do que está no livro sem conversar com o seu médico, com o seu nutricionista. E eu quero dar uma notícia por aqui também. Eu já contei para você, mas já falei também aqui nos stories hoje. Eu não sei se ela ainda está por aqui, mas logo no comecinho da live ela entrou, a Fátima, lá de Salvador. Eu fui convidada e eu tenho muita honra de falar isso aqui neste momento, nesta live. Lá em Salvador existe a Fundação de Neurociência e Neurocirurgia, Instituto Cérebro, que é comandada pelo Dr. Antônio Andrade, neurocirurgião, que trata de pacientes com cannabis.
Ele tem esse trabalho e trata de Alzheimer e casos de demência. E há 30 anos ele está à frente dessa fundação. E há 16 anos eles pararam só no período da pandemia, um simpósio, um mutirão de detecção precoce, né, de casos de Alzheimer. Então, eu fui convidada, tive a honra de ser convidada para estar em Salvador, dia 22 e 23 de setembro. Não coma acarajé, tá? Já está aí na boquinha, já está muito próximo. No dia 22 eu vou falar sobre nutrição e Alzheimer para profissionais de saúde no simpósio. E no dia 23 eu vou passar um dia inteiro de atendimento nutricional de forma voluntária. O horário dela de palestra é 50 minutos. É um milagre que vai acontecer. Quando ela me contou, eu falei assim, olhei o horário assim, 4h30 até as 15h20. Eu queria estar lá para ver. Fiquei até vermelha. Ai, olha, o desafio maior vai ser esse, realmente. Falar em pouco tempo. Não sei porquê, mas vai ser um desafio grande. Mas eu estou muito honrada com o convite. Estou muito feliz. Fiquei muito feliz. Porque também fiquei muito feliz. Ser lembrada. O André adorou. O André conhece você, já está rindo ali. André, a gente se conhece. Olha só, a gente falando que se conhece há pouco tempo, eu conheço o André desde os meus 7 anos de idade. Foi outro dia. Vamos fazer conta aí, não. Foi outro dia. É muito tempo. A gente se conhece muito. Então, eu fico muito feliz, muito honrada com o convite. Agradeço aqui publicamente, a live fica salva. Nos meus stories, quem já está me seguindo, pode ir lá nos meus stories. Eu coloquei lá. Quem é de Salvador, da região, ou que conhece alguém de lá, pode entrar em contato, se inscrever, participar. E parece que vão ficar gravadas as palestras. E se ficar, depois eu vou disponibilizar isso no YouTube. Mas vai ser muito bom. Juana, queria que você vendesse seu peixe, que você falasse aí como é que está essa questão do trabalho para a gente encerrar. Quem quiser se consultar com a psicóloga Juana, como é que tá? Além de psicóloga, tem outras coisas também. Vende seu peixe aí, minha amiga. Tá, tudo bem. Olha, eu tenho 2 perfis aqui no Instagram, tá? Esse que eu estou atuando agora com a Lana como psicoterapeuta, faço atendimentos online e no canal eu falo sobre saúde de modo geral, né? Eu falei sobre narcisismo no outro dia, falo muito de demências, tenho falado também de câncer, até porque foi um dos problemas que eu acabei desenvolvendo por não me cuidar 100% na época. Estou bem, graças a Deus, mas eu senti necessidade de compartilhar isso e trazer para o canal. E eu tenho um canal paralelo, que é o juanalabres.terapeuta, que eu sou terapeuta holística, eu atuo como terapeuta floral, eu trabalho com cristais, com cores e também com o tarô terapêutico. Inclusive, amanhã, às 19 horas, vou estar recebendo uma taróloga no nosso outro canal para a gente estar respondendo algumas perguntas para as pessoas que estiverem participando da live. Eu convido vocês. Para mim que eu vou digitar aqui, Juana Labres. Terapeuta. Terapeuta. Eu vou colocar aqui, porque aí quem não segue já clica e já vai lá. E lá o meu objetivo, eu brinco, né? Mas é o que eu quero. A gente tem que pensar grande. Rumo a 10 mil. Ainda não cheguei a 5, mas rumo a 10 mil. Por quê? Porque nesse rumo aí. Porque o Instagram, ele começa a dar alguns benefícios de visual, multifaceta mesmo, alguns benefícios quem é visto. Então, a partir de 10 mil, você já consegue colocar umas postagens com até 15 minutos, você consegue ter selo, você consegue criar um canal à parte, assinaturas. Fazer assinatura, sim. Isso. Então, eu fazendo esse trabalho com o tarot terapêutico, você consegue
interagir e ter os benefícios. Por isso que eu brinco que eu quero chegar a 10 mil logo e vou chegar, Vamos, porque vocês vão estar me vamos, nós seguindo vamos. também. Nós Vamos vamos, chegar, nós vamos chegar sim. sim. Nós Eu vamos peço, sim. eu peço desculpas até, às vezes eu fiz umas expressões, eu estou com 2 pontos na boca que eu ganhei hoje, mas eu não quis cancelar a live, porque querida. você é especial, tá? Por causa da radioterapia, eu estou tendo perda óssea por causa do tratamento e eu consegui partir um dente ao meio. Consegui, né? Enfraqueceu, tive que fazer a extração, foi uma decisão de última hora, eu estou com eu enchi 2 copos de água aqui com bastante gelo, e eu peço desculpas se às vezes eu me perdi. Eu não percebi nada, Ruana, mas você poderíamos ter remarcado, não teria nenhum problema. Não. Eu não queria perder esse momento, é setembro. Nem me contou, porque se me conta, você sabe que eu ia remarcar, né? Por isso que eu não contei. Então, essa região aqui, que está um pouquinho mais... Só pouca coisa que eu botei gelo, tomei remédio, enchi 2 copos de gelo, tomei suco de beterraba com cenoura e laranja, natural. Aí fui tô aqui, firme e forte. Amanhã já vai estar 100%. O nosso objetivo, gente, não é like, não é visibilidade. Eu brinco que me siga, não sei o quê, mas é passar informação. A gente não ganha nada com isso, financeiramente. A gente ganha resultados. Eu tenho certeza que a Lana fica feliz quando eu falo para ela, eu aceitei teu desafio, tem 2 anos. E eu vou te contar outra coisa, Lana. Meu filho tem 1 ano, que também não põe açúcar no café. Que maravilha, eu me emociono. Né? Então, é isso, a nossa recompensa é essa, como você acabou de ler, poxa, a Azia, você me ajudou muito, é verdade, não sei o quê, aprendi alguma coisa hoje, ela ri. Então, é isso é a nossa recompensa. Quando eu falo que eu aprendi muito com a minha mãe foi uma grande mestra, a vida inteira, inclusive quando ela esqueceu de mim. Porque ela me ensinou a me reinventar e não sofrer com aquilo. E sim entender o que estava acontecendo. Porque ela podia não saber que era eu, mas ela reconhecia o meu amor e o meu olhar e me beijava, e me fazia carinho, e me abraçava. Porque o amor, eles não esquecem. Então a gente precisa aprender nas dificuldades e ser uma fênix, renascer o tempo todo e se reinventar. E eu falo mais, o meu canal lá no YouTube, que você digita também o meu nome, vai aparecer Minha Mãe Tem Alzheimer, o vídeo mais antigo tem 10 anos. E aí, quando a minha mãe faleceu, Lana, eu parei e falei assim, o canal morreu. Minha mãe morreu, o canal morreu com ela. Aí eu falei, não, porque minha mãe está viva no canal. A minha mãe está ali, mostrando o que é uma síndrome de pôr do sol, mostrando, comendo com gosto, indo, rindo, beijando, acarinhando. Ela está viva ali. E eu posso fazer mais. O que eu posso fazer diferente? Foi quando eu comecei a não fazer só com os convidados que cuidavam, que eu já fazia isso, fiz várias lives com o Joá, fiz várias lives com a Paty, com a Cláudia, com outras pessoas, comecei a trazer profissionais da saúde. Fiz com você, Lana, várias. Fiz com um dentista, fiz com um psicólogo, fiz com nutricionistas diversas, com psiquiatras, fiz com gente doida igual a mim, e muita gente. E lá no Instagram tem um convite. Gente, estamos no mês de setembro. Você viveu o Alzheimer na sua casa? Você viveu uma demência? A minha agenda já está com várias pessoas que estão aceitando o desafio de vir contar e compartilhar a sua história. Porque a sua história pode ser um aprendizado para alguém. Com toda certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Por isso que eu quis te trazer. A gente tinha previsto para falar primeiro sobre o câncer,
E eu falei, vamos inverter, Juana, vamos falar sobre o Alzheimer, né, no mês de setembro, e vamos falar depois sobre o câncer, porque o compartilhar, ele ajuda, ao meu ver, duplamente. Ele ajuda quem compartilha, principalmente se está vivenciando a doença. Muita gente vivencia e não tem com quem desabafar, conversar. Então, ao compartilhar, é uma forma de desabafo. E ajuda quem escuta, porque tira sempre uma lição. E o que você falou, Juana, é muito importante, muito interessante, renascer como fênix. Em absolutamente tudo nesta vida que nos acontece, sempre temos algo a aprender. Sempre, sempre. E podemos sair dali fortalecidos. A escolha sempre é nossa. E algo que você também falou e que eu gosto sempre de falar, isso já falei isso em outras lives, é aquela história, né? A sua mãe não sabia quem você era no final. Mas você jamais se esqueceu quem ela era. E isso se refletia no amor, no cuidado que você tinha por ela. E o seu canal não poderia acabar nunca, porque as pessoas que partem antes de nós, elas só morrem de verdade quando o último de nós deixa de lembrar delas. Enquanto a gente lembrar delas, elas continuam vivas. É isso. Eu quero agradecer, Juana, por todo o carinho. O André escrevendo aí que eu fui pioneira nas informações sobre o Alzheimer. Verdade. Começou tudo no YouTube. Verdade. E eu quero agradecer, né, o seu carinho de estar aqui, mesmo aí com os pontinhos na boca, mas agradecer pelo tempo, agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, me colocar ao dispor, né, de todos que estão aqui. É como a Juana falou, likes ajudam, porque quanto mais like a gente tem, quanto mais curtida, mais comentário, mais o Instagram entende que o nosso conteúdo é relevante, mais ele distribui. Mas isso não nos enche barriga, né? O que a gente quer, e isso eu tenho muito igual a Juana, é divulgar conhecimento, é ajudar pessoas. Quando a Juana me fala que o filho não está mais consumindo açúcar no café, que ela parou, e que a Sandra me fala da Zia, o Adriano já saiu, mas o Adriano fala do leite, que ele também retirou por conta de eu falar com ele. Isso tudo não me envaidece, isso tudo me deixa feliz e por dentro eu agradeço e falo que bom que a minha missão nessa terra está sendo cumprida de alguma forma. E coloco-me ao dispor aqui no canal, eu estou diariamente nos stories, postando sempre muita coisa, tem vários rios aqui com muitas informações, podem mandar mensagens no direct, o que eu puder ajudar, eu estou sempre ao dispor para ajudar. E aqueles que quiserem marcar consulta... E ela vai marcar, olha, e ela vai falar lá no negócio lá de Salvador 50 minutos. A gente está se despedindo. A gente está se despedindo há 23 minutos. Aí, é desse jeito que a gente... Só de despedida. Ela falando 50... Gente, papai... Ai, gente, muitíssimo obrigada, Neuza. A Neuza acabou de começar a me seguir, tá mandando aqui, falando que vai me acompanhar. Seja muito bem-vinda, Neuza, desde já. Seguindo aí, ó. Só tem 2 pessoas, né? Vou ficar muito chateada, hein? Ah, não. Tem que começar a seguir a live, vai ficar ponto. Ah, é tão absurdo, eu acho. Rua, muito obrigada, de verdade. Te agradeço profundamente, agradeço todo mundo que ficou conosco esse tempo todo aqui, batendo esse papo gostoso. E é isso, até a próxima, se Deus quiser. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada, muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima, então. Beijo. Marca com colaboradora, aí vai cair na minha área. Não, também. marcarei, pode deixar. Beijo. Beijo. Olha, o pessoal escrevendo que está me seguindo. Ó, que maravilha. Tá vendo? Ó, coisa boa. De olho, hein?